Hoje, nós precisamos entender isso. Tem os ministros do Evangelho da Graça e ministros do Evangelho do Reino. Olá, irmãos. Continuando com a nossa comunhão, essa pequena comunhão sobre aspectos práticos do viver da igreja. Agora nós falamos de Tiatira, que é uma situação da igreja. A igreja é única, mas nela hoje nós temos os aspectos. Tem um aspecto hoje de Tiatira, tem a prática de Tiatira, tem a prática de Filadélfia, tem a prática de Sardes e a prática de Laodiceia. Esses aspectos permanecem hoje na igreja. Quantas igrejas tem hoje no mundo? Só uma. Só uma. Quem que é da igreja? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que creem no Senhor. Sejam bons ou maus crentes. Porque quem crê no Senhor nasce de novo, recebe a vida de Deus, se torna filho de Deus. Então todos são da igreja. Agora essas 4 situações, elas se dão na igreja hoje. Então daqui para frente, nós precisamos entender. Tudo aquilo que nós vemos nas primeiras igrejas, está tudo acumulado hoje. Está tudo acumulado. É aquela situação, né, provocou um rompimento. Aí veio Sardes, né? Sardes, 3:1 de Apocalipse, né? Tem nome de que vive, mas está morto. É a reforma. Tiatira acabou gerando uma situação, aí houve um rompimento. E veio Sardes, veio a reforma. Aparentemente, algo muito bom. E realmente foi bom. Né? A salvação passou a ser ensinado que a salvação é pela fé, e passou a ser ensinado também que a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia, quando a pessoa lê a Bíblia, a pessoa pode ter um monte de interpretação. São interpretações boas, não são interpretações ruins. É por isso que engana o povo de Deus. É por isso que nos conduz, às vezes, por caminhos que não é bom. Por isso que a última palavra é do Espírito da verdade que está em nós, que está em cada crente. É de suma importância que os crentes sejam ensinados sobre isso, de ter o Espírito habitando no interior dele. Não adianta, já falei em outros vídeos, não adianta nós ficarmos anelando pela vinda futura do Senhor, amando a vinda futura do Senhor, se não amamos a atual. Quando ele está no nosso espírito, nós podemos ter comunhão com ele. Viver esse espírito que traz essa realidade para nós, da comunhão do Senhor com todos os crentes, essa unidade que é do Senhor, que nos uniu, esse vínculo do amor de Deus, que nos vinculou um ao outro, que traz a realidade do corpo de Cristo, traz a realidade da casa de Deus, que é onde Deus vive. Então, Sardes, por isso que fala que tem a reforma, o protestantismo, por isso que fala que ele tem nome de que vive, mas está morto. Não é que ele está morto. Ele não toca nessa realidade, uma grande parte não toca nessa realidade. Mas tem lá uma pequena parcela, que são os
Os mensageiros do Senhor, que é o mensageiro do Senhor, que não necessariamente vai ser a liderança, mas sim aqueles que ouvem o Senhor, que quem ouvidos ouça. Hoje, no cristianismo, hoje, tá tudo. Tá o nicolaísmo, tá o judaísmo, tá a doutrina dos nicolaítas, tá a política, tá a mulher profetizando, mulher que eu falo, não é o aspecto de ser mulher, mas dizer que a igreja é a profetisa, é a igreja que fala a palavra. É nesse sentido. Tá tudo isso hoje. Hoje, nós precisamos entender isso. Tem os ministros do Evangelho da Graça e ministros do Evangelho do Reino. Tem aqueles que o Senhor chamou para servir no Evangelho da Graça e tem aqueles que Ele chamou para servir no Evangelho do Reino. No Evangelho da Graça são milhares, não são muitos. No Evangelho do Reino, não são muitos. Não porque eles são melhores, não é por isso. Mas é porque o Senhor fez assim. Era necessário que isso acontecesse. Daqui a pouco nós vamos falar mais, quando chegar na igreja de Filadélfia. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, no meio do povo de Deus, o Senhor tem os seus profetas, tem os seus mensageiros, que vive o cristianismo verdadeiro, vive o cristianismo original, mesmo nessa mistura. Hoje, o que aconteceu em Sardes? Surgiu sistema pastoral. Surgiu o sistema pastoral. O pastor é uma classe especial. Isso é nicolaísmo. Eles são uma classe especial. Eles falou, está falado. Eles falaram, está falado. Mas mesmo nessa grande confusão que é hoje o cristianismo, que o cristianismo está o protestantismo e está Tiatira. Tiatira, que é o catolicismo, faz parte também desse cristianismo. Todos os membros dessas igrejas que creram no Senhor genuinamente são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E com toda essa confusão tem aqueles que são vencedores, que têm a coroa do Senhor. Porque eles não se contaminam, embora estejam juntos, embora estejam misturados. Eles não se contaminam. Eles não ofendem, não falam mal, não criticam os irmãos, mas caminham juntos. Porque eles foram chamados para servir ao Senhor ali, para servir ao Senhor naquele lugar. Tanto em Tiatira como em Sardes. O Senhor tem os seus vencedores, porque são situações da igreja. São situações da igreja hoje. Então, Sardes tem nome de que vive, mas está morto, porque não toca nessas realidades do Senhor. Não toca não ensina ao fato do Senhor estar no Espírito. E sim é um ênfase em não pecar, em não ralar, não tocar naquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Não sabe, não ensinam, não tocam na diferença de pecado e pecados. Para eles tudo é uma coisa só. O problema é o que faço, não é o que sou. Mas lá no meio tem aqueles que sabem a diferença dentro do que é fazer e do que é ser. São os que não se contaminam, que ouvem o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que fala as igrejas? As igrejas porque é uma em cada cidade.
Agrupamento de cristãos na cidade A de São Paulo é a igreja de São Paulo. Agrupamento de crentes, todos os crentes de Campinas é a igreja de Campinas. É assim que o Senhor vê. É assim que é para Deus. Senhor Jesus, esses irmãos caminham com o Senhor. Por isso eles são vencedores. Apesar de toda essa confusão, eles são vencedores. Foram chamados para servir o Senhor ali. Que o Senhor continue nos trazendo luz. Daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais. Aí vamos falar de Filadélfia. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.